porque Jesus era obediente. E eu quero te dizer algo surpreendente que vai abrir portas na tua vida. É a obediência. Quem crê nisso? Aleluia. Amados, eu já fui de igreja. Eu nesses dias aí, nós saímos pro monte, foi quando? Quinta-feira. Quinta-feira eu saí pro monte, quinta-feira. E aí depois eu fui a respeito de um trabalho lá em Queimados. Aí quando eu cheguei no local lá de Queimados, amado, Queimados é longe, né? Queimados é longe. Quando eu cheguei lá em Queimados, aí eu já saindo lá do monte, orando, aquela coisa toda. A gente tinha que passar por dentro de onde? De uma igreja. Aí passamos por dentro da igreja, né? E olhamos lá, oramos. Eu sabia que aquilo dali ia acabar em reteté e xereguedé, não tinha jeito. Mas começamos a orar. Aí apareceu mais uma pastora, apareceu não sei quem, apareceu um céu. Mas foi um reteté, e Deus falando. No final de tudo, Deus fala o seguinte: eu uso os meus vasos do jeito que eu quero. Glória a Deus. Na hora que eu quero. Mas o que mais importa nesses dias são os verdadeiros filhos que me obedecem. Aleluia. A mensagem se resumiu em obediência. Quem pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Amém. O povo, quando desobedeceu de Deus, perdeu a oportunidade de entrar na terra da promessa. As rebeliões que vinham eram por desobediência. Adão, por não obedecer a Deus, criou o caos que hoje nós vivemos. Davi, por não obedecer a Deus, criou sequelas amargas na vida dele. E aquele que obedeceu a Deus até o final, nem viu a morte, foi transladado em morte. Sim ou não? Um sétimo depois de Adão, o cara não estava na obediência. A pessoa, você está um dia andando, louvando a Deus, e daqui a pouco tu está sentindo subir. Aí quando tu olha para baixo, é uma mão toda poderosa, que a Bíblia diz que o Senhor, que Enoque já não pertencia mais a esse lugar, porque o Senhor tomou para si. Amados, é muito profundo. Já parou para ver isso? Nessa passagem? Que Deus, agora, o mais interessante de andar no Espírito é que Enoque andou como eu e você. Enoque era casado, sim ou não? A Bíblia diz que Enoque tinha filhos e filhas, sim ou não? Que ele trabalhava na terra, então ele suava todo dia, tinha problemas, tinha doenças, mas de algum jeito ele obedecia a Deus e andou tão forte com Deus que Deus tomou ele. Amém? Então, o que a Bíblia ela relata? Que Jesus, ele recebeu de Deus a primazia de ser o Senhor, nosso Senhor, pela obediência ao Pai. E eu fico analisando na minha conjuntura que o Deus do seu trono está sentado ainda no trono, mas Jesus está à destra do Pai. E quem reina é o Pai e o Filho. É o Filho. Por que tu sabe isso? Porque a Bíblia diz que o Pai o exaltou acima de todos os nomes. Que através do nome de Jesus todo ele se dobre, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Não existe potestade, poderes, não existe nada mais maior do que o seu Senhor. Jesus, ele falou que certa vez, quando os guardas foram capturar ele para crucificação, que ele falou: olha, vocês não sabem, se eu pedir algo, meu Pai, ele manda milhares de anjos agora para acabar com todos nós. Mas ele obedeceu, ele sofreu. O Senhor Jesus estava no meio da glória, coberto de ouro e prata, e formosura e majestade. Os serafins diziam ao Pai: glória, glória, e Jesus estava com o Pai em glória. E ele largou a sua riqueza, a sua majestade, para ser um homem mais desprezado do nosso mundo. Ah, por que, pastor? Era necessário. Fala para a pessoa do seu lado: era necessário. Fala para a pessoa do seu lado: era necessário.
Agora preste atenção, porque nós criamos dogmas e estruturas de orgulho. Jesus largou todo o seu orgulho. E Deus o reconheceu e exaltou. Às vezes a gente fala, não, ninguém me toca. Amado, quando você se aproxima de Deus, na verdade, o Senhor, Ele se aproxima de você e você começa a sentir a presença de Deus todo dia no seu ser. Aleluia. O Senhor, Ele rejeita o soberbo, mas vai graça humilde. E a Bíblia diz então que o Senhor Jesus, Ele foi levado para o deserto. Agora o Espírito que vem sobre Jesus poderia levar Ele a um momento de descanso. Não! O próprio Espírito que vem, qual é o prêmio? Vai para o deserto. E a Bíblia diz então que por 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. Repita comigo, fome. Repita comigo, fome. Quando uma pessoa fica um dia sem comer, ela sente o quê? Fome. Mas presta atenção. A Bíblia diz que depois de 40 dias Jesus teve fome. Mas pastor, significa que nos 10 dias Jesus não teve fome? Teve fome. Mas não é essa fome que a Bíblia diz. Quando você faz um jejum de 3 dias só à base de água, teu corpo entra num processo chamado inanição. Repita comigo, inanição. Inanição. O seu corpo ele começa a tirar das suas reservas de gordura força para que o seu corpo continue em funcionamento. Tem gente que olhou para mim assim, pastor, é mesmo? Quer dizer que eu vou perder toda a gordurinha? Eu vou entrar em jejum. Não, não funciona assim não. O jejum é espiritual, amém? Quem já fez jejum aqui de 24 horas? Sem água também ou com água? Sem água? Sem água? Com água, né? 24 horas já tem que beber água, tá? De possível, quem fizer mais prolongado tem que beber água morta. É um purgante. Ou você pega um chá com adoçante. Já melhorou? Eu explico porque quando você dorme, seu corpo, seu organismo está produzindo, colocando enzimas para quebrar os alimentos. Então no dia seguinte está cheio de ácidos. E a água morna, o que faz? É diurético, amacia, completamente limpa e tira toda a parte química que traz prejuízo. Aí você começa a sentir muita dor de cabeça, muita enxaqueca. Isso tudo a água morna tira. Ok? 2 dias, quem já fez jejum aqui? Não? Mas eu comecei a fazer jejum 3 dias só na água. E um dia eu tive que me preparar para fazer 7 dias. Eu vou te falar, o pior dia dos 3 dias é o segundo dia. O segundo dia é o pior. O terceiro dia você já está ali, você não aguenta mais nem beber água, porque não dá mais. Mas quando você faz 7, o pior dia é o 4º dia. Então, lá no psicológico. Seu corpo já entra em inanição. Você já sente fraqueza, você não pode ficar subindo muito. Mas algo acontece dentro de você em obediência ao Espírito. Você fica tão sensível à voz do Espírito. E é tudo que está ao seu redor. Que você começa a descobrir todos os erros que você está fazendo. Se chama limpeza. Amém? Eu não quero que ninguém faça 3 dias, 7 dias, não é o momento. Eu não estou falando isso para você fazer jejum agora. Mas fala para a pessoa do seu lado, mais um dia você vai fazer. Amém? E a Bíblia diz então que Jesus, amados, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Perdão, no final dos 40 dias, a Bíblia diz que Jesus teve fome. E aí o diabo veio. Agora preste atenção à estratégia do diabo no deserto. Ele vem na sua fraqueza. Quem sabe qual é a sua fraqueza, levanta a mão. Quem tem fraqueza aqui? Pensa nisso. Pensa com cuidado. Aonde é a fraqueza? A sua fraqueza. É por aí que o diabo vem. Entendeu? Agora preste atenção. Estamos já no final. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, diz essas pedras que se transformem em quê? Agora por quê? Jesus não estava com fome, gente. Então Jesus foi na fraqueza de quem? De
Jesus. O diabo foi na fraqueza de quem? Jesus. Era uma fraqueza espiritual? Não. Era uma fraqueza o quê? Física. Seu corpo precisa. E a Bíblia fala, e Jesus lhes respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de... O que nós lemos lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 3 em diante? Que ele fez com que o povo, o quê? Passasse o quê? Tivesse o quê? Fome. Para ver o que há no coração de quem? Do povo. Para dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede do quê? Da boca de quem, igreja? Deus. Quem recebe essa palavra no seu coração, diga glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz então que o diabo, levando ele em alto monte, mostrou-lhe o momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei esta autoridade e glória dos reinos, porque a mim foi me entregue. O diabo estava mentindo ou falando a verdade? Mentindo ou falando a verdade? A glória do mundo foi entregue ao diabo. O que Adão fez no Éden? Deus deu o poder do mundo para quem? Naquela época, antes do pecado. Para o homem, para Adão. O que o diabo fez? Entrou na serpente e enganou o casal. Sim ou não foi? Foi isso? E daquele momento em diante o homem perdeu o quê? O domínio. Por que Jesus teve que vir? Para retomar o domínio. E ele retomou? Sim ou não? Sim. E ele te deu hoje. Aleluia. Esse domínio está nas tuas mãos, assim. Amém? Quando ele fala para Jesus, Jesus ainda não tinha sido crucificado. Isso foi lhe dado. Ele está falando a verdade. Só que Jesus, ele estava para obedecer o Pai. E aquilo que o diabo estava falando, Jesus já sabia que quem tinha feito tudo foi Deus. Foi ele próprio. E ele falou de forma nenhuma. Está aqui, ó. Portanto, aí está aqui. Satanás no versículo 7. Portanto, se me adorares, tudo será seu. Jesus lhe respondeu, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só Ele servirás. E o diabo deixou. Eu quero dizer nessa noite, quem vocês vão adorar nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Quem vocês vão adorar nessa noite? Jesus. Quem quer ver a sua vida completamente mudada, Senhor? Vamos ficar de pé? Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, Jesus, tu és lindo. Feche os seus olhos. Começa a falar com o Senhor. Começa a entregar agora o seu coração ao Senhor. Por que você está aqui, querido? O Senhor está dizendo: quem tem fome, vinde a mim todos os cansados. Aleluia, Senhor. E sobrecarregados, porque eu aliviarei. Sim, Deus. O meu fardo é leve e suave. Por isso, nessa noite, aqui está o Senhor da glória. O Senhor está contemplando o seu coração. O Senhor, Ele está olhando para ti. Assim Ele diz: pouco medo não temos. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Quem confia em mim, rios de água viva fluirá do seu interior. O Senhor está perdoando pecados nessa noite. O Senhor está mostrando aqui roupas que estão sujas, mas Ele está trocando.
Irmãos, nessa noite, eu quero chamar somente aqueles que querem servir ao Senhor. A caminhada está difícil. A situação está quase insuportável na sua vida. Você passou por essas portas aqui, buscando uma resposta para a tua vida. E o Senhor está falando aqui. Desejo do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração. E Ele está falando: eis que eu sou o pão da vida. Quem tiver fome e vier, nunca mais terá fome. Quem comeu o pão da vida, Jesus é o pão da vida. Você que está aqui nessa noite, você precisa do Senhor. Você precisa de alianças quebradas. Eu quero te chamar agora. Sai do seu lugar aqui na frente, eu quero te ungir. Não tenha medo. O Senhor quer chamar um grupo de pessoas que não querem mais se permanecer na mesma situação. Lembre-se que o primeiro a andar em obediência foi o Senhor Jesus. Ele não precisava ser batizado, mas ele cumpriu a palavra. Quando João olhou ele do Jordão, João falou: tu quer ser batizado? É eu que deveria ser batizado. Jesus falou: João, deixa assim para que se cumpra toda a palavra de Deus. Então João batizou Jesus. E nesta noite, o Senhor está aqui justamente para te tocar e mudar a sorte da sua vida. Eu sei que alguns já receberam essa palavra e colocaram no coração, mas o Senhor aqui, Ele está justamente querendo selar uma aliança que um dia teve contigo e que você largou. E o Senhor te diz: filho meu, eu te amo. Filha minha, eu sou contigo. Todas as vezes que as suas lágrimas caíram, eu mandei um anjo para recolher, porque eram preciosas para mim. Então nessa noite, aleluia, o Senhor te chama nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar para que todos aqueles que precisem de uma mudança na sua vida venham aqui na frente. Firmada em ti eu estarei, ó Deus, não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu rendo glória, aleluia. Senhor, Pai amado, não foi parado. Aleluia. Foi
para você se ver aqui. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu vou ao teu altar para declarar que o meu coração te pertence, Senhor. Eu aceito a Ti como meu Senhor e Salvador. Que seja agora, Pai, na minha vida, o marco, o sinal, a ponte para a retidão. Eu peço perdão pelos meus erros e pelos meus pecados. E declaro, repita comigo, e declaro que eu repito o seu nome agora. Agora fala comigo, sou do Senhor e do seu reino. Aleluia. Põe a mão no seu coração, igreja, me ajuda. Levante as suas mãos para cá. Santo Deus e Pai, pelo poder do nome de Jesus. Aqui está o seu povo, Senhor. Pessoas, meu Pai, que quebraram a aliança. Outras que estão desviadas. Outras que estão com fraquezas na alma. Outras que estão pedindo uma resposta, Senhor. Porque não aguenta mais, Senhor, a vida que está passando. Mas nessa noite e neste dia, Deus, nós declaramos agora que este povo é um povo santo, criado para a glória de Deus. Que todo marco, que toda acusação, Pai amado, que o diabo, Senhor, colocou e tem acusado, Senhor, no nome de Jesus, na autoridade de Cristo Jesus, como igreja, nós quebramos em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. E declaramos que todos eles, estão agora, Senhor, livres. E pelo Espírito, Senhor, andarão segundo o teu propósito. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga aleluia. 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 Salva de palmas ao Senhor. Toda minha alma Cumprimente a pessoa do Senhor. a ti, e junto com os anjos cantarei. Tu és exaltado.